Ó, pensa na bexiga. Na verdade, perdão, pensa num pulmão como uma bexiga. E ele é uma bexiga. Não tem nada que diferencie o pulmão de uma bexiga. Pera só um pouquinho que eu vou pegar o meu pulmãozinho de teste aqui para vocês verem o que eu tô falando. No dia da aula lá da ventilação mecânica, eu vou ter a... Eu vou deixar vocês pegarem esse pulmão na mão, vocês vão vai fazer mais sentido. Mas, só por enquanto, já vai dar para entender uma ideia do que eu preciso que vocês se lembrem. Aqui, pronto. Isso é um pulmãozinho de teste, tá? A gente vai usar um desse lá no dia. Só pra vocês saberem, esse daqui é um neonatal, olha o tamanho dele. Pulmão como uma bexiga, e esse daqui tem essa característica de parecer um pulmão, porque ele precisa... Vou pegar o de neonatal que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Então, tem 3 coisas que vão interferir nessa bexiga aqui. A primeira força é a complacência. Complacência é como uma coisa pode se distender numa situação de estresse. Se você quiser escrever do jeito bonitinho, é a variação de volume para cada variação de pressão. Quer dizer que, por exemplo, se eu colocar 1 de pressão aqui, por exemplo, eu vou empurrar o ar aqui dentro, ele vai distender um pouquinho. Se eu colocar 2, ele vai distender um pouquinho. 2 pouquinhos. A ideia é, quanto mais complacente uma coisa for, mais ela vai variar de volume com a mesma força de pressão que eu estou colocando lá dentro. Deixa eu traduzir isso de uma forma mais fácil. Uma pessoa complacente, por exemplo, é uma pessoa que aceita qualquer coisa. Você quer ketchup ou mostarda? Tanto faz. Você quer comer o que de janta? Tanto faz. Pizza de quê? Não, você que escolhe. Isso é uma pessoa complacente. Ela aceita o que tiver, ela se desdobra fácil. Por mais que isso incomode, por mais que isso machuque, e eu tô falando da pessoa e tô falando do pulmão também, ela vai aceitar a situação que estiver sendo exposta para ela, imposta para ela, né? Então, quanto mais complacente uma coisa for, mais facilmente ela aceita. Quanto menos complacente ela for, menos ela vai aceitar. Você pode colocar que complacência é a facilidade com que alguma coisa pode ser distendida ou ter o seu estado alterado. De um jeito mais fácil, vamos pensar. Uma bexiga bem mole, bem molengona, aquelas grandonas. Ela é super complacente, você não precisa nem fazer força. Na hora que você começa a empurrar o ar, ela já enche. Ela é bem complacente. E um pulmão, ele tem que ser complacente. Porque eu não preciso fazer tanta força assim para o meu ar entrar dentro do meu pulmão. Um pouquinho de força, o meu ar já vai entrar. Fechou? Pode pensar que é como se o pulmão... Vou simplificar o pulmão desenhando um alvéolo, tá? E daí em volta do alvéolo a gente tem um monte de fibras de elastano, de elastina. Que quando o pulmão se distende, essas fibras permitem que que o alveolinho ali encha de ar. Fechou? É meio simples às vezes de pensar, mas eu vou complicar agora e eu preciso complicar. Você pode escrever que complacência... Não gosto de colocar matemática aqui, mas eu preciso. Lembra que eu discuti ventilação mecânica com um engenheiro e ele não faz ideia do que é um pulmão. Ele só faz ideia do que é matemática. Você pode colocar que complacência é variação de volume
por variação de pressão. Eu não gosto de colocar isso aqui, então vamos entender isso aqui na prática, vai? O que significa isso? Significa que eu vou variar uma coisa que tenha muita complacência, uma bexiga, ela vai variar muito o volume com pouca pressão. O que significa que eu vou fazer quase nada de força e ela já vai encher. Uma coisa com muita, aliás, com pouca complacência, é o contrário. Eu vou ter que colocar muita pressão para ela mudar um pouquinho o volume. É uma bexiguinha daquelas compridinhas, aquelas lombriguinhas, sabe? De fazer Professor, escultura. Oi, você tá compartilhando alguma coisa? eu tô. Vocês não estão vendo? Putz, foi mal. Perdão, gente. Mas também não tá perdendo muita coisa, não. Fez sentido, gente? Pronto. Sim. Agora fez sentido, olha lá. Ó. Agora tá aparecendo. Eu só coloquei a matemática aqui, essa coisa chata. Então pensa assim. E precisa saber isso daqui? Olha, ajuda se você souber. Mas se você entender o que é complacência, para mim é melhor ainda. Você não precisa saber que é C é igual a V sobre P. Não precisa. Deixa eu aproveitar antes da gente seguir isso daqui. Na área da saúde, principalmente na área de UTI, hospital, a gente tem uma palavrinha, um símbolo, que serve para definir variação. Variação a gente costuma escrever como um delta. É um triângulo, tá? E isso não é nem só aqui, não é para aula de hoje, isso é para a vida. Então, se vocês quiserem já escrever isso daí, tipo, bem fácil para vocês não esquecerem nunca mais, se em algum lugar vocês verem delta V sobre delta P, é isso. Então, complacência, aí vai ficar doideira de total, mas ó, é variação de volume sobre variação de pressão. Oh, trem, desculpa, gente. Vamos lá, de novo. Não quero que vocês decorem isso daí. Entre vocês decorarem esse negócio aí e entender que complacência é quanto uma bexiga consegue se comportar, se deformar ali para o ar entrar ali dentro, eu só quero que vocês entendam isso. Para mim já tá ótimo, porque decorar isso daí não vai me ajudar em nada. Mas entender que é variar o volume pela pressão que está entrando, aí resolve minha vida. Tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar numa forma prática. Prática mesmo. Lá no ventilador mecânico, você vai colocar uma pressão de, vamos colocar 15. 15 o quê? 15 centímetros de água, mas eu não vou ficar escrevendo que eu estou no mouse. 15 centímetros de água de pressão. Vai estar lá o número 15. E aí, com a pressão de 15, o paciente vai fazer um volume corrente de 400. Aí, se você quiser e for meio nerdinho, quiser fazer ali, quanto que é a complacência, você vai fazer 400 divididos por 15 dá 26,6. Então, a complacência é de 26,6. Isso é alto? Isso é baixo? Não sei. Quer um exemplo prático? Olha só. Imagina que eu tenho o mesmo paciente, o mesmo, tá? Só que agora eu estou fazendo 15 de pressão e o pulmão dele está fazendo 300 de volume. Então, quer dizer, tinha uma bexiga, eu estava apertando essa bexiga com uma força de 15 e essa bexiga enchia 400 ml. Agora, eu estou colocando uma força de 15 e essa bexiga só está enchendo 300. O que vocês acham que aconteceu? Sem eu colocar na fórmula, sem eu explicar, falar mais nada. Antes, uma bexiga estava lá, eu fazia uma força, ela enchia muito. Agora eu estou fazendo a mesma força e ela não está enchendo.
A bexiga ficou mais dura ou mais mole? O que vocês acham? Dá um chute. Temos dois. Temos um computador travado, temos alguém que tá falando, mas eu não tô ouvindo. Alguém falou que fica mais dura. Gente, vocês estão tão quietos. O que vocês acham? Faz sentido? Imagina que essa daqui é um pulmão e eu tô fazendo uma força e ela tá enchendo muito. E agora eu tô fazendo a mesma força e esse pulmão não tá nem enchendo. Eu vou ter que fazer mais força para eu encher esse pulmão. Essa é a ideia da complacência. No primeiro caso, ó, complacência de 26. É muito ou é alto? É pouco? Não sei. Agora eu tô fazendo a mesma força e não tá enchendo, a complacência ficou pior. O que significa que o pulmão tá mais duro. Por exemplo, eu fizesse a mesma força, a mesma, 15, mas aí o pulmão de repente está fazendo 600 de volume corrente, de volume, poxa, acho que dá para perceber que o pulmão ficou mais mole. Não preciso nem fazer a conta. 600 vai dar 40. Para uma mesma pressão, ó que legal, para uma mesma pressão, eu tive volumes correntes diferentes. Uma bexiga encheu com 400, uma com 600 e uma com 300. Qual bexiga é melhor? Depende de um monte de coisa, mas, bom, fato é, essa primeira aqui encheu mais fácil. Essa daqui encheu com muito mais força. Se eu quisesse, por exemplo, que essa última aqui, essa que está mais dura, enchesse com 600, eu ia ter que fazer 30 de força. Então, essa é a ideia da complacência. É variação de volume por variação de pressão, mas o que é mais importante que eu preciso que vocês entendam é quanto um pulmão está mole ou enquanto o pulmão está mais rígido. Um exemplo mais prático. Pensa nessas duas bexigas aqui, ó. Lousa. Gente, se vocês quiserem anotar esse exemplo aqui, ó, eu vou deixar ele aqui na lousa, vai, porque isso aqui eu acho que vai fazer sentido na cabecinha de vocês cedo ou tarde. Eu vou colocar a bexiga lá embaixo. Depois a gente volta aí em cima. Vamos lá. Só de olhar para essas duas bexigas. Vamos chamar essa bexiga daqui de bexiga A e essa daqui de bexiga B. Só de olhar, qual que é a bexiga mais dura daí? Dessas duas? A ou a B? Imagina que vocês vão encher ela. Ah, vocês não querem falar, mas mandaram por. Tá bom, pelo WhatsApp eu vou aceitar também. Mais alguém? A bexiga A, ela parece ser um pouco mais dura. Só de olhar já dá a impressão que você vai ter que fazer muito mais força para encher essa bexiga. Enquanto que a bexiga B parece que ela já tá toda murcha, toda meio aberta, esculhambada. Tudo bem, gente? Deixa eu voltar para vocês. Vai, manda um joinha aí para mim se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido. Não muito. Tá Não, muito bem, não. Tá mais ou menos. vai ficando. Ó, então eu vou começar de novo, só que eu vou fazer de outra forma. Eu vou fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos pelo outro lado. Começou a aula agora. Faz de conta que começou agora. Pronto.
tem 3 forças que trabalham diretamente com o pulmão, tá? Que a gente vai precisar aprender como que elas funcionam. Uma delas é a complacência, a outra é a elastância ou elasticidade, e a outra é a resistência. Resistência, eu acho que fica mais fácil de perceber, que é o que resiste. Então, deixa essa daqui um pouquinho guardadinha. A gente vai falar primeiro sobre complacência e elastância primeiro. Vamos falar primeiro sobre elastância. O que vocês entendem com a palavra elastância? Tipo, dá pra ver o elástico aqui, ó? Elástico, fez sentido? E elástico pra mim é uma coisa que quando você estica, ela volta pro estado dele, tipo, original. Você pode Como se fosse um grau substituir. de expansão, talvez? Olha, você acabou de falar o que é complacência. Entendeu? Sim. Elastância é como se fosse essas molinhas aqui dentro, ó. Aí, imagina que eu tô empurrando, quer dizer, eu tô enchendo o meu pulmão de ar. Aí o ar tá fazendo assim, o pulmão tá abrindo. Abriu, 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 abriu. Ah, vou fazer aqui. Encheu o pulmão. O que assim, consegue imaginar que as molinhas de lá de dentro do pulmão estão puxando ele com tudo para ele fechar? Quer ver a prova? Ó? Na hora que eu soltar o ar, o pulmão vai murchar. A bexiga vai esvaziar. Então a elastância é como se fosse a força que está puxando ali para o pulmão voltar ao seu estado original. É igual uma bexiga muito elástica, ela volta rapidinho para o estado original. Uma bexiga pouco elástica, ela volta bem devagarinho e talvez nem volte. Então, se você quiser escrever de uma forma bonita, você pode colocar aqui elastância. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês copiarem, escreverem. Elastância é o esforço de algo em se opor ao estiramento ou à sua distorção. Tipo, nossa, ficou muito confuso essa daí. Pera, vou escrever de um jeito mais simples. Elastância é a força que uma coisa vai fazer contra ela ser esticada. Se eu pegar um elástico e ficar puxando, 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 é a elastância que vai se opor ao meu puxar. É a elastância que vai tentar voltar ao seu estado original. Então, se o elástico tem, sei lá, 10 centímetros, eu puxo ele, ele ficou com 20. É a elastância que vai fazer com que ele volte rapidinho ao estado original, que é de 10. Se ele voltar muito devagar, é que tem pouca elastância. Se ele voltar rápido, é porque tem muita elastância. Em termos de pulmão, elastância é a capacidade do pulmão de retrair e retornar ao seu formato anterior. Então, o formato anterior dele seria quando ele está em repouso antes da inspiração, por exemplo. Aí ele está ali paradinho. Aí eu vou puxar o ar, eu vou encher meu pulmão. Elastância é a capacidade dele de, depois que eu terminar a inspiração, voltar ao seu estado original. Ficou fácil para entender. Então, pera aí. Vou escrever isso aqui. Tcharam! Tá lá. Então, vamos lá. Elastância é a capacidade do pulmão retrair, de voltar ao seu estado original. Elastância seria essas molinhas. Quando o pulmão tem muita elastância, é como se ele tivesse muita mola ali dentro para fazer ele voltar ao seu estado original. Lembrando que o estado original do pulmão é ele fechadinho ali. Quando ele enche, ele está se deformando. E aí você solta, ele volta ao seu estado original. Deu para entender isso, gente? Sim. Essa foi tranquilo? Deixa eu ver.
Daiane, tranquilo. Laudijane. Marcinha já ganhou ok. Bianca, boa. Tá bom. Então, tá. Então, vou fazer um checkpoint aqui. Então, vocês conseguem entender que elastância é uma capacidade do pulmão voltar ao seu estado original. Se um pulmão não tiver elastância, por exemplo, na hora que você encher o pulmão, ele não vai voltar ao seu estado original. Ele vai ficar, ou ele vai voltar, mas vai voltar muito lento, muito devagar. É como se a pessoa soltasse o ar e o ar ficasse assim, ó. Não é um pulmão que volta rápido. Agora um pulmão. Pode falar, Mar. E o que pode causar esse estado? Puta, ótima pergunta. Vocês querem Melhor, pegar pesado? já Pode falar. vou jogar outra junto com essa. E o que, na prática, o que ocorre com a pessoa? Na prática, vamos lá. Vocês conseguem pensar uma doença primeiro que destrua essas molinhas assim, ó? Fibrose? Bom pensamento, mas eu vou te dizer que a fibrose faz o contrário. Porque a fibrose é como se fosse uma casca que se forma aqui em volta. Mas a gente tem uma doença conhecida pra caramba, mais conhecida que fibrose, que destrói isso daqui, ó. É uma doença comum pra caramba, tão comum que ela aparece normalmente com outra doença. Já me mandaram a resposta certa. Mas ela normalmente, ela é uma doença única. A DPOC. Em especial, o enfisema pulmonar da DPOC, ele destrói isso daqui. Na verdade, não é nem só isso daqui, né? O enfisema destrói o pulmão inteiro. E aí, quando a pessoa vai soltar o ar, repara que o paciente com DPOC, ele murcha devagar. Ele é um paciente que puxa o ar rápido e solta. E dá uma falta de ar se você tentar acompanhar o cara respirando desse jeito. Professor, voltei. Aí, boa. E por isso que ele fica hiperinsuflado, né? Aí vem a segunda parte da que você perguntou, Márcio. O que acontece? Pô, o cara puxa o ar. Aí ele vai soltando o ar devagar. Só que já vai dando falta de ar, já tá na hora de puxar de novo. E aí ele começa a fazer isso aqui, ó. Aí o pulmão dele fica como se estivesse o tempo inteiro cheio de ar. O que acontece é que o tempo de soltar o ar fica muito longo. E não dá tempo do pulmão puxar o ar e soltar o ar de novo. Quer dizer, é como se o pulmão falasse, puxa, na hora que o pulmão ainda está soltando o ar. É muito lento em casos mais avançados da doença. Então, enfisema pulmonar causa isso. A gente vai ter uma aula só sobre enfisema, tá? Mas enfisema diminui a elastância. Aí, Márcia, você falou da fibrose. A fibrose, ela faz como se fosse uma casca aqui em volta. Não é só aqui em volta, tá? Na verdade, é como se fosse o pulmão inteiro fazendo uma casquinha assim em volta dele. É como se fosse isso. Agora, pensa no pulmão que tá todo amarrado, todo cheio de fita de barbante em volta dele. Pronto. De durex. Pensa numa bexiga que você colocou um monte de durex na hora que ela estava mais ou menos cheia. Agora imagina encher essa bexiga. Consegue entender que ela vai ficar dura para encher? Então um pulmão Sim. com fibrose é um pulmão com pouca complacência. Ele é um pulmão duro. Enquanto que um pulmão de enfisema é um pulmão mole. Ele está muito elástico. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a forma mais simples e rápida é dizer que elastância é o contrário de complacência. Eu vou começar de novo a complacência. Aí vocês vão ver se vai fazer sentido. Paguei tudo.
E olha que eu fiquei orgulhoso daquele slide ali. Vamos lá. Elastância, então, a gente entendeu que é a capacidade do pulmão de voltar ao seu estado original. Complacência... Opa! Escrevi no lugar errado. Complacência é o contrário. Se elastância é a capacidade do pulmão voltar ao seu estado original, a complacência é a capacidade do pulmão de se distender. Pensa assim, ó. Eu tô ali com o meu pulmão. Se eu tô enchendo ele, e ele tá com uma boa complacência, ele vai encher fácil. Se ele tá com uma boa elastância, ele vai murchar rápido. Agora vamos colocar os casos extremos. Um caso de DPOC, que a gente viu que a DPOC então é quando o pulmão fica muito mole. Deixa eu só apagar esse negócio aqui. O pulmão fica muito mole. Poxa, se o pulmão fica muito molengão, sem as molas ali de dentro, ele vai encher rápido? Vai pra caramba. Ele tá todo molengão. Ele vai encher super rápido. Você não vai nem precisar fazer força. Na hora que você tá ameaçando entrar, o ar já tá lá dentro. Estufadão. Qual o problema? O problema é que o ar não vai sair. É uma bexiga que quando você solta ali a boquinha dela, ela fica ali, parada. Ou ela demora para murchar. Agora vamos pensar na outra ponta. O que seria um pulmão duro? Um pulmão que você precisa fazer muita força para o ar entrar. Você faz muita força. Aí ele vai e distende um pouquinho. Mas na hora que você para de fazer força, ele murcha rapidinho. Eu acho que fica mais fácil de novo se vocês lembrarem das bexigas. Uma bexiga bem molengona. Você não precisa nem fazer força. O ar vai entrar facinho. Só que para sair, provavelmente você vai ter que apertar essa bexiga para o ar sair. Para o ar sair totalmente. Agora uma bexiga daquelas bem duras, você nem vai conseguir nem colocar o ar lá dentro. Mas vai fazer de conta que você conseguiu depois de fazer muita força. Beleza, você abriu a bexiga. Na hora que você soltar o ar, ele já vai murchar rapidinho. Deu para entender essa ideia de complacência sendo oposto da elastância? Então, complacência é o quanto uma bexiga se deforma. Elastância é como uma bexiga volta ao seu estado original. Elas estão se conversando o tempo inteiro. Uma é o oposto da outra. E eu não tenho como explicar uma sem explicar a outra. E na verdade, se você entender uma, você vai entender a outra. Porque é o oposto. Vou escrever aqui complacência. Dúvidas? Vão falando aí comigo. Enquanto eu vou fazendo a luzinha bonita. Ixi. Eu achei que vocês vão ter mais dificuldade com elastância. Mas que bom que é com complacência. Pronto. Vamos bater nessa tecla até que a gente consiga entender. Porque aqui. Se você entender isso. Ah, adivinha, o ventilador mecânico te mostra a complacência e também te mostra, de certa forma, a elastância, que é o oposto. Complacência. Vamos colocar a formulinha, porque a formulinha também é chata, mas é bom que a gente perde o medo dela, porque eu aposto que vai cair delta em alguma prova de alguém. Então, complacência é igual a variação de volume sobre variação de pressão. Ah, e elastância? Elastância é igual ao oposto, aqui é o número 1, da complacência. Precisa saber essa fórmula? Não, não precisa, gente. Não precisa. Mas essa daqui eu sugiro que vocês tenham ela na cabeça de alguma forma. Vamos trabalhar com um caso de exemplo, tá? Ó, esquece tudo. Vamos fazer de conta que não tem nada na lousa.
um paciente, qualquer paciente. Você colocou lá no ventilador mecânico, e aí você colocou 10 de pressão. Acho que 10 é um número legal para a gente fazer conta. Você colocou 10 de pressão. E aí o pulmão do seu paciente encheu de ar. Esse 10 eu estou colocando a número aleatório, tá? Pode ser o número que você quiser. Mas na hora que você colocar o número lá, ele vai virar alguma coisa no volume do paciente. Faz de conta que eu coloquei 10 e virou 400. Pronto. Mais fácil para a gente fazer conta. Corta 0. A complacência ficou de 40. O que significa isso daqui? Significa que eu coloquei uma força de 10 e os 10 viraram 400 lá dentro do meu pulmão. Eu apertei com uma força de 10 e virou 400 ml lá dentro. É isso que significa. Aí, não dá para fazer no mesmo paciente, né? Mas imagina que chegou um paciente do lado e é um carinha que fumou a vida inteira. O pulmão, sabe, já bem cheio de ar, todo insufladão. Aquele senhorzinho que você olha para ele com aquela voz grossa de tabagista pra caramba. Tinha até as unhas amarelas de nicotina. E aí você vai e coloca ele na ventilação mecânica e tal, e aí você colocou 10, porque você colocou 10 no paciente do lado e deu certo, aí você vai e coloca 10 aqui também. Deu certo assim, fez 400, aí você falou que era um bom volume, aí você vai e coloca 10 aqui também. Só que na hora que você coloca 10 aqui, esse cara vai lá e faz 600 ml. Aí de novo, vamos só facilitar a matemática aqui, complacência de 60. O que significa esses dois pacientes? Esse daqui é o paciente com DPOC. Nossa senhora. Deixa eu escrever isso aqui, vai. Senão vai confundir mais ainda. Esse é o paciente com DPOC. E esse daqui é o paciente normal. O que significa isso daqui? Bom, esse pulmão aqui, ele tem uma certa complacência. E ele tem uma certa elastância. Significa que eu faço um pouco de força, o ar entra, mas o ar sai também. Tudo dá certo. Eu faço um pouquinho de força, o pulmão abre. Eu tiro a força, o pulmão murcha. Tá tudo certo. Agora, e esse daqui do lado? O que está acontecendo? Esse daqui do lado, o que está acontecendo é o seguinte. Eu estou colocando um pouco de força, só que o pulmão dele já está todo aberto. O pulmão dele enche com tudo. E qual o problema disso? Não tem problema. O ar está entrando com facilidade. Isso é bom. Só que o ar não vai sair. Porque se um pulmão está muito complacente, ele está pouco elástico. O que significa que é uma bexiga que na hora que eu soltar o ar, não vai murchar. Vou voltar de novo para vocês. Deu para entender, gente? Eu estou colocando em números só para ficar um pouquinho mais fácil, mas isso tem números mesmo. A gente vai precisar ver os números, mas tenta entender o conceito. O que vocês me dizem? Ou aulinha difícil? Bianca, Daiane. Tá, um joinha só não faz verão. 2, tá bom. Eniloá tá quietinha. Ô, gente. É assim, né? A gente começa a aula de anatomia falando, a gente tem 2 pulmão. E aí a gente termina falando, então, e a complacência é o oposto da elastância. Ó, não precisa de números agora, mas eu sugiro que vocês consigam já começar a entender mais ou menos a base deles. Vamos fazer agora do outro jeito. Imagina que chegou um terceiro paciente. Dessa vez é uma criança.
E aí você viu que deu certo aqui, você vai lá e coloca 10 aqui também. Só que agora você vê que o ar nem entra no pulmão do paciente. O pulmão parece que tá duro pra caramba. Você colocou 10 de pressão e fez só 200 de volume. Então significa que é um pulmão que você está fazendo força, força, força e ele não está nem abrindo. Deu uma complacência de 20. É um pulmão duro para o ar entrar. Isso eu acho que já dá para perceber que é um baita de um problema. Mas se você parar para pensar, um pulmão duro do ar entrar é um pulmão fácil para o ar sair. Esse daqui a gente pode pensar que é o caso da fibrose. A gente sempre pensa que fibrose é o oposto da DPOC, tá? Fica mais fácil para decorar, para estudar. Fibrose é um pulmão duro, com a casca em volta. DPOC é o pulmão molengão. Então vamos entender aqui, ó. Aliás, vamos entender a elastância. Coloquei o ar entrou com facilidade, mas o ar não vai sair. Outro caso, eu coloquei o ar com muita dificuldade, nesse caso aqui, mas o ar vai sair fácil. Então o que é melhor? O melhor é ter um pulmão mais ou menos duro e mais ou menos elástico. Mais ou menos duro, aliás, mais ou menos elástico porque o ar precisa sair. E esse é o oposto do pulmão duro. No final das contas, tem que ter um pulmão que seja mais ou menos elástico e bem complacente. O ar tem que entrar com facilidade, certa facilidade, mas também tem que sair com facilidade. Tudo bem, gente? Ok. Ó, vamos colocar um gráfico para ficar bem difícil. Esse daqui é um gráfico que ele caiu numa prova do ano passado. Eu não lembro de qual prova foi. Não lembro se foi da USP, enfim. Mas esse gráfico caiu em alguma prova. E a ideia é a seguinte. Aqui, a transpulmonar. É a pressão, tá? Pressão. O que significa esse gráfico aqui? Vamos lá, vamos pensar no pulmão normal. No pulmão normal, eu tenho que fazer um pouco de força. Então aqui eu tenho a força, a pressão que eu estou fazendo do meu pulmão. E vertical, eu tenho o volume de ar que está dentro do meu pulmão. Tá bom? Então, um pulmão normal, eu faço um pouquinho de pressão e o ar entra. Olha só que legal. Vou usar um parâmetro que a gente usou aqui. A gente colocou com pressão de 10. Pressão de 10 aqui. Pronto, vamos até lá em cima. Pressão de 10 no pulmão normal, olha só, fez uns quase 3 litros, vai. Tá vendo? E um pulmão com fibrose? Bom, para fazer os mesmos quase 3 litros, ó, eu precisaria fazer 30 de força praticamente. 25 mais ou menos, sei lá. E um pulmão com enfisema, quer dizer, um saco murcho, poxa, para fazer 3 litros eu faço com nem 5 de pressão, olha aqui. 5 de pressão eu já atingi os meus quase 3 litros. O que esse gráfico mostra praticamente é um pulmão normal, ele tem que encher, mas não é para encher tão fácil. Um pulmão com enfisema, por exemplo, ó, ele enche facinho. Em compensação, um pulmão com fibrose, ele quase não enche. A gente consegue traduzir isso de tá muito duro ou tá muito mole com a palavra complacente. Um pulmão muito complacente, ele enche facinho. Um pulmão pouco complacente, ele enche com muita dificuldade.
Lembrando que qual o problema de então eu ter um pulmão muito mole? O ar vai entrar fácil? Vai, o ar vai entrar fácil. Só que o ar não vai sair. Esse é o problema de um pulmão muito complacente. Dando um tempinho pra vocês entenderem, para isso ir se acomodando dentro da cabeça. Tudo bem, gente? Ó, pode perguntar, tira a dúvida que quiser. Alguém não conseguiu entender ainda, a gente vai ver isso depois de novo em DPOC. Em fibrose também. Mas eu preciso que vocês já tenham isso mais ou menos montado, porque é a base. E o que a gente vai construir em cima vai ser um pouquinho pior. Uma força só para a gente discutir agora. Então, discutimos complacência, discutimos elastância. Essas duas forças interferem no pulmão. Vamos lá, vou apagar a lousa. Vamos lá desenhar um alveolinho de novo. Então, a capacidade do ar, do pulmão, quando o ar entra, do pulmão se distorcer, se deformar, é a complacência. A capacidade do pulmão voltar ao seu estado original, ou seja, elástico aqui, ó, como se fosse uma cama elástica mesmo, é a elastância. Fechou? Essas são as forças que atuam no pulmão. Só mais uma coisinha. Para o ar chegar lá dentro do seu alvéolo, ele passa por um caninho. Esse caninho vai até, por exemplo, o seu nariz. Da ponta do seu nariz até o alvéolo é um caninho bem comprido. Aí tem algumas coisas que precisam ser ditas sobre isso. Imagina que então sua via aérea é assim. Eu só estou simplificando, tá? É um caninho. Aqui é a sua traqueia, pronto. Vamos fazer de conta que aqui é a sua traqueia. Vamos fazer na vertical. E aqui embaixo é a carina. Carina aqui. Pronto. Essa é a carina. Quando o ar entra no seu nariz, não é um ar que entra bonitinho, enfileirado, como se fosse não sei, um fluxo contínuo assim. Não, ele entra bagunçado, ele entra batendo para tudo quanto é lado. Quando esse ar vai entrar na sua traqueia, ele vai batendo em tudo quanto é coisa. E quando ele bate aqui então, vixe, aí ele fica doido. Vira um turbilhão de ar que vai lá para dentro. Aí, vamos aproximar um pouquinho aqui na sua traqueia só, tá? Então o ar tá passando por aqui e ele tá se debatendo em tudo quanto é coisa, ó. Pum, 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 pum. Catarro tá grudando a sujeira, tá tudo funcionando bem. Mas, imagina que um dia você acordou gripado. E tá cheio de catarro aqui dentro. Cheio de catarro. Tipo, cheio de catarro mesmo. Na hora que o ar for entrar aqui, ele vai bater do mesmo jeito. Só que concorda comigo que agora ele vai bater muito mais? Porque tem muito mais coisa para ele bater. É como se fosse um rio que agora tá cheio de pedra. E quanto mais coisa tem para bater, mais coisas estão resistindo à passagem do ar. Então, pode-se dizer que ele demora a entrar, é isso? pode ser não, é exatamente, porque assim, ó, vou te dar um outro exemplo, em vez de ser o catarrento. Sou eu tenho asma. O que significa? Significa que às vezes minha via aérea fica com o músculo apertado assim, ó. Pronto. Essa é a minha via aérea quando eu tô com a asma atacada. Não é tão assim, mas é por aí.
E se antes o ar passava de boa, sem bater em nada, assim, batia nas paredes, mas não batia tanto, agora que tá cheio, não tem espaço para ele passar. Agora ele vai bater muito aqui dentro. Porque a parede está resistindo à passagem do ar, entendeu? O volume do ar que foi lançado vai demorar um pouco mais a chegar do que o normal, digamos, né? Isso. Se fosse, assim, no asmático, por exemplo, na hora que ele está puxando o ar demora para entrar porque tem muita resistência. Resistência é o que resiste à passagem do ar. Pode ser catarro, pode ser broncoespasmo, pode ser. Vamos colocar um caso bem feio, tipo, nasceu um câncer aqui, ó, na garganta do cara. Pronto. O ar também vai bater aqui. O câncer está resistindo à passagem do ar. Então, resistência é uma força que resiste à passagem do ar. Pronto, é isso. Só que lógico que não é só isso, né? Porque assim, eu preciso mandar a quantidade de ar lá para dentro. Porque senão eu vou ficar com falta de ar, poxa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais força. Então, não dá para associar resistência com quantidade de ar. Porque, teoricamente, se está com mais... Eu preciso colocar 400 ml lá dentro, vai. Ah, mas está mais difícil. Putz, azar o meu. Vou ter que fazer mais força. Mas eu preciso, porque se eu não colocar 400 ml lá dentro, eu não vou colocar oxigênio para dentro, eu não vou colocar gás carbônico para fora, eu vou morrer, eu vou ficar com falta de ar. Pressão. Aí eu vou ter que fazer mais força, eu vou ter que colocar mais pressão. É isso. Acabou. Então, vamos colocar de um jeito bem simples. Aliás, vamos colocar do jeito mais simples não. Deixa eu mostrar para vocês o que é uma resistência. Isso daqui são sensores de fluxo do ventilador mecânico, tá? Sensor de fluxo, ele mede o fluxo. E dentro de cada um desses aqui tem uma certa resistência. Por exemplo, esse daqui é neonatal. Esse daqui é infantil e esse daqui é adulto. Na prática vocês vão conseguir ler, tá bom? Olha só a diferença da resistência. Tá vendo que tem um buraquinho só? Esse daqui é o neonatal. Esse daqui é o infantil. São 4 buraquinhos pequenos, tá vendo? Não, melhor se eu ficar aqui atrás. E esse daqui é o adulto. São 4 buracões. São 3 resistências diferentes. Acho que não dá para mostrar os 3 ao mesmo tempo. Não vou ter capacidade. Eu vou mostrar o infantil, o neo. Pronto, ó. E o adulto, que são bem diferentes. Esse daqui tem muito mais resistência do que esse daqui. É mais fácil puxar o ar por esse daqui do que por esse pequenininho aqui. Então esse daqui tem uma resistência maior do que esse. Tá, e por que eu preciso saber isso daqui? Porque se um paciente, por exemplo, na ventilação mecânica, estava com uma resistência e de repente ficou com outra, tá, maior a resistência, significa que alguma coisa está entupindo o ar que está entrando para ele. Por exemplo, pode ser catarro. Pode ser... normalmente é catarro, né? Porque o paciente já está ali estável e tudo. Pode ser um espasmo. Pode ser que o paciente estava entubado, ventilando bem, estava tudo certo, e aí ele teve um ataque de asma. E aí a resistência vai aumentar. Qual o problema? Bom, o problema é que, imagina, eu sou grande, eu ventilo com esse daqui, que quase não tem resistência. Se de repente eu começasse a respirar por um buraquinho desse tamaninho, é como se qualquer pessoa saudável agora tentasse respirar por um canudinho. É muita resistência. Quanto mais resistência, menos ar vai para o meu paciente, então vou ter que fazer mais força. Só que também se eu fizer muita força, posso machucar o meu pulmão, né? E aí que vai entrar a graça da gente saber ventilar o paciente.
Mas por enquanto, só preciso que vocês saibam que resistência resiste. É uma força que se opõe ao ar que está entrando. Resistência é uma força que se opõe ao ar que está entrando. Ar que está entrando, bom, isso daqui é um sensor de fluxo. Fluxo é o nome que a gente dá para o ar ou para qualquer coisa que está indo de um lado para o outro. Fluxo de carros, fluxo de água, fluxo de ar. É isso. Então, resistência é qualquer força que está se opondo ao fluxo de ar. Fechou? Então, quanto maior a resistência, menor vai ser o fluxo, não o volume. Porque se você colocar volume, você tem que considerar muita coisa, do tipo, eu preciso colocar 400 ml. Vão entrar 400 ml. Só que não está entrando com a mesma facilidade. Se você quiser comparar de uma outra forma, é como se você tivesse um funil. Eu vou só inverter essa relação aqui. Aqui eu tenho um funil. Imagina que tá entrando, sei lá, 100 ml aqui. Eu virei um copinho pequenininho. Os 100 ml vão entrar aqui. Agora, imagina que do outro lado eu também tenho um funil, só que ele tá bem estreitinho. Opa, peraí que apagou. E aí o ar vai tentar entrar aqui. Vai entrar aqui? Vai. Só que vai demorar muito mais tempo. Vai fazer muito mais força. Vai demorar mais para esse funil afunilar esse líquido que está descendo. Fez sentido, pessoal? Resistência? A resistência eu acho que é um pouquinho mais fácil. Deixa eu voltar para vocês. Manda um joinha aí para mim. E olha que era aula só para ser uma aula levinha, né? Resistência é um pouquinho mais leve. Tá, nossa, resistência eu ganhei muito joinha. Tá bom. Vamos complicar, porque não dá para ser tão simples assim, não. A vida não é simples. O que causa resistência para o ar entrar? Bom, o nariz causa resistência para o ar entrar. Ó. Se tiver um nariz entupido, o ar não vai entrar tão fácil. Se tiver uma moeda aqui dentro do nariz, não vai entrar tão fácil o ar. Se você tiver com uma amígdala enorme aqui inflamada, o ar não vai entrar tão fácil. Se você tiver com asma, o ar não vai entrar tão fácil. Então tem um monte de coisas aqui que estão interferindo. Se o tubo do que está entubado o paciente ali estiver cheio de catarro, não vai entrar tão fácil. Só que tem outras coisas aí que também vão interferir para o ar não entrar tão fácil. Primeiro, sim, a via aérea do paciente é a principal, tá? Então, primeiro, trabalho de resistência da via aérea. Vamos lá, vamos escrever isso aí. Resistências da via aérea. Resistências. Resistências da via aérea, não. Acho que eu vou deixar só resistências, porque a principal delas é a via aérea. Quer dizer, o ar vai precisar passar pela via aérea. E a via aérea pode ter catota, catarro, tumor, asma. Pronto. Então, para o ar entrar no seu pulmão, ele vai ter que vencer a resistência do caninho até o ar chegar no seu pulmão. Segundo, esse fica um pouquinho mais fácil de você perceber. Pensa numa paciente, naquelas senhorinhas que tem tipo 120, 130 quilos e elas têm aquelas mamas bem grandes assim. Isso gera um peso para o pulmão trabalhar. Pensa num senhorzinho já de 100 e poucos anos, que a caixa torácica é bem dura. A caixa torácica dele não vai expandir, não tem uma complacência legal, é uma caixa dura, então é difícil.
Uma pessoa obesa, uma pessoa que tenha muita mama, uma pessoa que tenha feito uma cirurgia ou que tenha algum problema aqui na caixa torácica, uma escoliose, uma cifose, qualquer coisa assim, vai aumentar a resistência. E agora já tenta associar a resistência com o trabalho. Lembra que se tiver muita resistência, eu vou ter que fazer mais força para o ar entrar. Então, quanto mais resistência, mais força eu vou fazer. Então, resistência, vamos trocar essa palavra aqui. Talvez aumenta o esforço para respirar. Pronto. A gente vai encontrando uma palavrinha melhor. Então, resistência da via aérea. Resistência tecidual. Dos tecidos que estão ali em volta do meu paciente. Mama, gordura, peso, tumor, o que for. Eu tenho uma certa resistência dos meus tecidos para o ar entrar. E eu não posso deixar de dizer que a complacência também. Então, ó, resistência da complacência. O que significa isso? É aquela ideia de novo, se o pulmão está muito duro, o ar vai ter mais trabalho para entrar. Então, só para dar alguns exemplos, tá? Resistência da via aérea, asma, secreção e por aí vai. Resistência tecidual, pacientes obesos, obesidade, caixa torácica rígida, queimados. Eita, torácica rígida. Por que queimados? Porque o tórax começa a ficar duro quando queima. Tá bom? Resistência da complacência, fibrose. Agora pensa num paciente, olha que, nossa, eu aposto que vocês conhecem alguém que é assim agora, talvez até na família de vocês. Uma pessoa obesa, que fuma e que de repente está com uma idade mais avançada. Para pensar na força que essa pessoa precisa fazer para respirar. Ela precisa vencer. O ar precisa entrar. O ar vai entrar aqui dentro. Ele precisa colocar aqui 400 ml. Só que para o ar entrar aqui dentro, ele vai ter que vencer a resistência do nariz, resistência da traqueia. Pacientes com mais idade já tem um tecido aqui um pouco mais flácido, mais mole, vai ter que vencer essa resistência. Esse paciente é obeso, vai ter que vencer a resistência do peso da caixa torácica, vai ter que vencer a complacência, que a caixa torácica é dura pra caramba, vai ter que vencer isso. Aí o ar vai entrar. Pro, Oi. peito escavado também entra aí. Verdade, também. Verdade. Porque também deve ser bem, Nossa, né? aí você pega aqueles corcundinha. Pronto, acabou. Tudo isso é resistência. Tudo isso está resistindo ao ar entrar. Quanto mais resistência, mais força você vai ter que fazer para o ar entrar. É uma força que a pessoa provavelmente nem percebe que faz. Sabe, eu não sei se aqui alguém já passou por isso, mas quem usa óculos com certeza já passou. Aquele momento da sua vida que você acha que está enxergando. Aí vem alguém e fala, nossa, experimenta esse óculos aqui. E aí, pum, você enxerga. A mesma ideia acontece aqui. Você acha que você não está fazendo força. Até que alguém tira esse peso todo para você e aí você está respirando. Aí você não percebe. Quer dizer, você só percebe que você fazia muita força quando você tira toda aquela força. Aquele peso. Quando você diminui a resistência. E aí, gente? Resistência ficou um pouquinho mais fácil? Legal. Eu acho que para mulheres que já ficaram grávidas entendem que um dia você não percebe que você está levantando 10 quilos a mais no seu corpo. E aí um dia, puf, fica mais leve.
A gente percebe que o peso é bem menor quando sai da barriga. Antes de sair da barriga, aliás. Depois que sai, você pensa, uau, tô mais leve, tá mais fácil Nossa pra Senhora. pular, mais fácil pra viver. Então, meninas, vamos lá. A gente tem 3 forças para aprender hoje: complacência, resistência e elastância. Complacência e elastância se conversam porque uma é o oposto da outra. Mas a resistência está bem importante em todas elas, tá? Então, complacência, elastância, resistência. É elastância mesmo, tá, gente? A palavra. Não é elasticidade, não. Não deixa de ser também, mas é que quando a gente se fala de pulmão, é elastância. Tudo bem? Então, ó, para quem está assistindo gravado, eu vou parar aqui, mas mesmo para quem está assistindo gravado, tenta fazer o exercício que eu vou fazer aqui agora, tá? Vamos lá. Tentem me explicar da palavra de vocês, do jeito que vocês conseguirem. Pode usar funil, pode usar desenho, pode usar, sei lá, música, o que vocês quiserem. Mas tenta me explicar o que é resistência. E tenta explicar do jeito que você conseguir. Vai lá. Alguém, chama aí e brilha. Eu vou escolher. Eu não entendi, Pro. Repete, por favor. Ó, tenta me explicar. Pode ser você então agora, Marcinha. Brilhou agora. O que é resistência? Explica do jeito que você conseguir, do jeito que você achar mais fácil, do jeito que você quiser. Vai, Marcinha, eu aposto que você consegue. Vai lá. Tô pensando, não sai. Do jeito que vier. Resistência, vamos É. ver. Hum. Aquilo que resiste ao esforço. Deixa eu pensar. Pode ser. Tá certo. Mais ou menos. Não, tá certo. Resiste ao esforço. Tá. Resiste à entrada do ar ou resiste. Ah, tá certo. Resiste ao esforço. Por exemplo, você vai na academia, você vai levantar um peso, você põe a resistência, que vai resistir ao seu esforço. Tá certo. Tá, e aí na via aérea, como que eu posso traduzir isso? Vou tirar ali para você ver a colinha. Vixe. Tá com a resposta aqui, ó. Aonde que eu não vi, pelo amor de Deus? O que causa a resistência? Eu vou passar para Thalita. Thalita, faz favor. Acho que a Me Thalita... ajuda aí. Tá com fone, Thali? Acho que a Thalita tá sem foninho. Olha. Me deixou no vácuo, meu Deus. Ixi, não sei, pô. Ajuda aí. Ó. Não sei explicar. Pensem agora. Bianca, Enoiloá, Laudijane, Daiane, Thalita respondeu para mim. Tá sem fone. Escapou bem dessa. O que resiste à entrada de ar no meu pulmão? O que atrapalha para o meu ar chegar aqui dentro? Asma, catarro. Boa. Fibrose, DPOC. Boa. Você colocou o pulmão da complacência, colocou a via aérea. Faltou só uma, que é o peso do corpo mesmo. O peso dos tecidos e tudo mais, tá? Mas tá certinho. É isso. Boa. Ô, Daiane, consegue me explicar agora complacência e elastância, assim? Numa tacada só? Do jeito que você conseguir. A elastância seria a capacidade do pulmão de voltar ao estado normal. Boa.
E a complacência é a variação de volume da pressão. Isso. Vamos conversar um pouco mais isso daí. Como assim? Variação de Tipo, a volume da complacência pressão. seria pro ar sair, por exemplo. Contrário. Ou não? Elastância do ar sair. Isso. Complacência Pro é ar como, entrar, então, complacência. por exemplo, se eu faço para você que o A pulmão... capacidade do pulmão se abrir. Isso, boa. É que fica estranho se abrir, mas se comportar o ar. Porque se abrir, dá a Isso. impressão tá mais interferindo com a resistência. Tipo, Ou tá bem encher. aberto aí entra. Se expandir. Isso, expandir, aí ficou legal. Tá, agora e se eu falar pra você, esse pulmão tá muito complacente, o que que significa? Assim, em termos práticos, o que que significa? Ele estaria muito expandido. Não tá errado, mas a palavra do jeito mais certo ficaria que ele tá expandindo fácil. Entendeu? Porque se você Sim. fala que ele tá só expandido, dá só a impressão que ele tá cheio de ar. Mas não é bem assim. Porque ele pode estar pouco, bem duro e cheio de ar. É como se, a Thalita falou, é como se A o pulmão entrada do estivesse ar se dá flácido. sem pressão, digamos assim, né? Não precisa de Isso. pressão. É isso, é isso. É isso aí. Você não precisa fazer A força e entrada o ar de já ar é entrou. mais facilitada, E qual o problema disso? porque depois ele não retorna. Porque depois o ar não sai. E se o ar Não não retorna sai... à posição inicial. Se o ar não volta, se o pulmão não volta à sua função inicial, significa que a elastância dele está prejudicada também, tá? Então, sempre tenta associar complacência com elastância. Tipo, nesse nosso caso, o pulmão tá mega complacente, tá todo flácido. A Thalita mandou a palavra flácido, eu acho que dá para encaixar legal. Tá todo molengão. Isso é bom, o ar entra fácil, legal. Só que o ar não sai. Parece um saco de uma sacolinha plástica. O ar entra fácil, você não precisa nem fazer força. É só você abrir e tá lá já o ar. Mas a sacolinha plástica jamais vai voltar a se fechar sozinha. Uma bexiga já volta. Isso, que aí não tem elastância. Isso. Então, sacolinha plástica não tem elastância, mas tem muita complacência. Agora, uma bexiga de encher tem pouca complacência. Aliás, tem pouca complacência, uma menor complacência, porque ela é um pouquinho mais dura, mas ela tem bastante elastância, ela volta rápido para o seu estado original. Ô, gente, é isso. Vamos pensar outro exemplo, tá? Aquelas bexiguinhas de festa fininha. Como que é a complacência delas? Alta ou baixa? Ah, baixa. Isso. E em compensação, a elastância dela é lá em cima. Muita elastância. Uhum. Ela é dura para encher. É horrível. Tanto que você não enche na boca, você tem que colocar na maquininha lá para encher. Agora, em compensação, aqueles balãozão de festa, tranquilo. Complacência lá em cima. Tenho nem fôlego para isso. Outro problema daquela bexiguinha fininha é que ela tem uma boquinha bem pequenininha, o que significa que a resistência também é alta. Então é complacência lá embaixo com resistência lá em cima. Na hora que você vai encher aquilo ali, você não consegue na boca, você vai ter que colocar numa maquininha mesmo. Essa é a ideia, pessoal. Então, uma via aérea perfeita, ela tem que ter complacência? Tem, porque senão o ar não vai entrar. Ela tem que ter elastância? Tem, porque senão o ar não vai sair. Ela tem que ter resistência? Bom, não tem como não ter resistência, mas o ideal é que ela tenha a menor resistência possível. Quer dizer, que o ar consiga entrar, passar e entrar de boa. Sem incomodar demais, sem bater muito, sem ficar tropeçando, sem fazer... Não, só um ar que entra de boa e sai de boa. Tem resistência para entrar e tem resistência para o ar sair. E na prática se fala, como que se fala, Pro? É assim mesmo, complacência e resistência. Elastância a gente acaba não falando tanto porque a gente entende que é o oposto da complacência. Tanto que no aparelho de ventilação mecânica, ele vai te mostrar a complacência e a resistência em tempo real.
Aí pela complacência você vê a elastância, né? Você sabe como é que tá a elastância, exato. Uhum, Em entendi. termos práticos, a elastância a gente acaba não usa tanto assim. Agora, se eu virar para você, o pulmão do paciente estava legal de manhã, mas agora a complacência estragou, piorou, ficou horrível, ficou lá embaixo. Você entende que alguma coisa fez com que o pulmão ficasse mais duro. O que, que pode fazer um pulmão ficar mais duro? Pode ser água, a SARA, por exemplo. Pode ser. Bom, basicamente é isso. É inflamação pulmonar mesmo. De forma tão rápida assim. Derrame pleural pode ser? Derrame pleural. Pensa no pneumotórax. Então, o pneumotórax, o pulmão aqui do lado, desse lado aqui, vai fazer assim, ó. Um pulmão desse tem complacência? Não, ele tá colado ali dentro. Você não vai nem conseguir encher. Ele tá com muita. Aliás, olha que legal. Ele tá com uma complacência lá embaixo. Por quê? Porque a elastância dele ganhou. Uma é o oposto da outra. Um pulmão com pneumotórax, ele. A elastância ganhou. O que significa que a complacência foi lá para baixo. Para você encher esse pulmão de novo, você vai ter que aumentar, fazer muita força para Ele fecha muito rápido, né? esse ar entrar. Fecha. Fecha na hora. Agora um pulmão de DPOC. Aquele pulmão que é a caixa torácica. O cara já vem parecendo um pulmãozinho. Uma pomba, assim, com o pulmão cheio de ar. Com o peito cheio de ar. Complacência tá lá em cima. Só que a elastância não tem, né? Se tivesse, não tava tão cheio. Fechou? Gente, mecânica pulmonar não é muito fácil, não. Principalmente pra gente da área da saúde que foi pra área da saúde pra fugir da matemática. Tem uma forma de pensar na resistência que é assim, ó. Imagina que aqui isso é um funil, tá? Um funilzinho. Uma estrada. Pronto, uma estrada. Fica mais legal de pensar numa estrada. Por quê? Aí, na estrada, você vai ter 3 carros passando em fila. Olha aqui. 1, 2, 3. Não tem resistência nenhuma. Eles estão passando tranquilamente. Aqui, os 3 carros já vão começar a quase se encostar. Mas ainda tá tudo bem. Aqui, já não vai estar tudo bem. Opa. Um carro já vai ter que se espremer ou vai ter que esperar o outro passar na frente. Quando chegar aqui, então, já vai estar um em cima do outro. Aqui tem pouca resistência. E aqui tem muita resistência. Então, resistência não é necessariamente por um objeto. Lógico, se aqui tivesse, sei lá, uma obra na pista, acabou. Ia virar antes essa resistência toda. Se aqui tivesse sei lá, uma montanha, desbarrancou tudo aqui. Pronto, o terceiro carro já ia ficar aqui. A ideia é a facilidade para o ar, para o fluxo passar. Fechou? Essa é a ideia da resistência. Ó, eu vou convidar você para entender uma coisa. Se você já entendeu até aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. É isso que provavelmente vai cair na prova. Mas sabe aqueles 25% de pergunta difícil? Então, deixa eu te explicar como é que vai ser. Resistência é igual. Ai, ai. É a variação de pressão por fluxo. Como assim? Se tem um certo fluxo, por exemplo, 3 carros, e eles estão com tranquilidade, tá tudo bem, é uma certa resistência. Se você apertou
e agora esses 3 carros estão se batendo mais, a pressão aumentou. Então você aumentou a resistência. Ou, se antes tinham 3 carros passando com calma, mas agora você colocou, sei lá, 10 carros, poxa, com certeza vai ter mais carros se batendo ali. Vai aumentar também a pressão, também vai aumentar a resistência. Então, para você aumentar a resistência, você pode diminuir o espaço ou aumentar a quantidade de volume que você está passando ali, aumentar a quantidade de fluxo. Por exemplo, eu tenho ali meu funilzinho bonitinho que estava passando 100 ml. Para o mesmo funil, agora eu estou passando 400. E tem que passar no mesmo tempo. Então eu tenho que empurrar com muita força. Eu vou ter que fazer muita pressão e o fluxo vai aumentar. Ou eu faço um funilzinho mais... da mesma forma, se eu tiver os mesmos 100, mas um funilzinho mais estreito, eu também vou aumentar a resistência. Então, o que eu preciso que vocês tentem sempre se lembrar, o que vai interferir na resistência é a quantidade de pressão que você vai ter que fazer ou a quantidade de fluxo que está passando por ali. Uma coisa é passar 100 ml numa tampinha de caneta. Tranquilo. Agora vai passar 500 ml para você ver. Vai fazer muito mais força para passar esses 500 ml. Essa é a ideia. Como que isso daqui vai cair na prova? Eu vou trazer as perguntas para vocês, mas entendam que vai ser mais ou menos nessa ideia. Para uma resistência, um fluxo gera uma certa resistência, e aí talvez caia alguns números, tá? Mas a ideia é essa. Lembrando então, fórmula da resistência é variação de pressão por variação de fluxo. Fórmula da complacência é variação de volume por variação de pressão. Precisa decorar isso daqui? Gente, de verdade, para nível de especialização, de passar na prova ali, se cair uma pergunta dessa vai ser muito. Uma pergunta vai ser demais. Para a vida, por exemplo, eu estava conversando com a Thalita que eu peguei a prova de título de especialista. Para a prova de especialista caiu pergunta de complacência. Mas sabe, é um nível que não precisa. Entende o conceito. Entendeu o conceito? Se der tempo, decora a fórmula. Não deu tempo. Putz, a prova é daqui uma semana. Não consegui decorar isso daqui. Vai estudar o que é mais importante. Isso daqui vai cair uma pergunta? Não vai te ajudar tanto, não. Vai te ajudar muito mais você entender o conceito do que é complacência, o que é elastância, o que é resistência. Entender o que é? Beleza, tá tudo certo. Já sabe muito mais do que a maior parte dos alunos. Gente, eu não aprendi complacência, elastância e resistência na faculdade, não. Então, e cai na prova. O que eu acho que é bizarro é isso. Cai na prova, por que a gente não aprende? E o mais importante, cai na vida. Na hora que eu estiver lá com o ventilador mecânico, vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Vocês vão ver o que é uma complacência ruim, o que é um pulmão duro para ventilar. Chega por hoje? Então, vamos descansar um pouquinho. Era para ser uma aula rápida, foi uma aula intensa demais. Próxima aula a gente mantém de quarta-feira, e aí a gente vai falar sobre volumes. Volume corrente, volume minuto. E aí já é mais para ventilação mecânica, mas ainda assim é pulmão. Fechou? Tá acabando a anatomia já. Rapidinho, mais uma aula, acho que a gente A gente fica meio perturbado das ideias nessas aulas. Fica. Meu Deus. Fica mesmo. Oi, gente. A ideia da mentoria é que eu tente traduzir para vocês palavras que eu sei que não são tão fáceis, não. Então, a ideia... Eu tenho uma frase para mim, para a vida, que qualquer idiota consegue fazer uma coisa simples parecer difícil.
mas tem que entender muito bem para fazer uma coisa difícil parecer fácil. Então, tenta me perguntar, porque aí eu também melhoro e tento explicar para você de uma outra forma. Isso é difícil pra caramba, mas a gente tem que tentar simplificar. E aí, quando você simplificar, você vai ver que vai fazer todo sentido. Tá bom? Me chama, tira dúvida, pode me chamar durante a semana, me manda um vídeo, manda uma foto, que aí eu tento explicar de outra forma também para vocês. Pode mandar à vontade. A ideia é que vocês aprendam, tá bom? Não esquece que a essa hora o concorrente de vocês não tá fazendo isso que vocês estão fazendo, não. Então, isso já destaca muito vocês. Você Maravilha, acha Pro. que o que vai ficar... o primeiro a perder lá na lista de classificação tá fazendo o quê agora? Não tá assistindo aula, com certeza não tá. Então, bora. Vocês estão fazendo uma coisa boa hoje, então conta comigo para ajudar vocês a ir mais para frente. Vamos descansar um pouquinho? Que a cabeça já tá doidinha? Complacência, resistência e Ufa, relutância. a Bom gente tá quase descanso, no gente. sextou, hein? Quase. Quase. É Descanso isso para aí. vocês, meninas. Bom descanso, Pro. Tchau, Boa tchau, semana. meninas. Tchau, tchau, gente.